Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você aqui no seu conhecimento da palavra de Deus, fortalecendo a sua fé e o seu espírito, para você ser direcionado para os caminhos do Senhor, tá bom? Para os propósitos dele. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 7, versículo 50, que fala assim: as taças, as tesouras de cortar pavios, de lamparinas, as bacias, os pratos para os incensos e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora, todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas de que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Somente até aqui, 50 e 51. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, Salomão estava finalizando a parte interna do templo. A parte externa era feita de pedra, a parte interna era feita de cedro, nas paredes e nas vigas, e os objetos eram feitos de ouro, prata e bronze. Então, o templo, que foi construído para o Senhor, através da vida de Salomão, era feito com os melhores materiais. Materiais duradouros, materiais que eram os melhores, eram os materiais da época, de excelência. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui, dessa parte do texto aqui? Do mesmo modo que Salomão fez um templo para Deus, para a Arca da Aliança ficar dentro, ok? Para a presença de Deus ficar ali, no melhor do que Salomão tinha para dar, assim é você na sua vida com o Senhor. Tudo que você for fazer para Deus, dê o seu melhor e faça com excelência. Tudo, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, tudo que você fizer na sua vida, você está fazendo para Deus. Você não necessariamente precisa fazer para Deus direto, mas tudo que remete a você, de algum modo, que você venha fazer tudo, você está fazendo para Deus, porque foi Deus que permitiu você estar ali fazendo, foi Deus que permitiu você estar indo, foi Deus que permitiu você estar tendo, entende? Então, tudo que remete a você, faça com excelência, sem murmurar, sem reclamar, mas com um coração grato, que você está fazendo, que você está podendo ter, ok? O que Deus quer que a gente aprenda mais disso aqui? O que você pode dar para Deus que seja de mais valioso para você? Que de mais valioso na sua vida você tem que você possa ofertar para o Senhor? O que seria? Faz uma análise da sua vida, o que seria de mais valioso que você tem, que você pode ofertar para Deus? Seria o seu tempo. O mundo não fala, o tempo é dinheiro? Pois bem, o seu tempo para Deus é o seu bem mais valioso que você pode dar para Ele. É algo feito com excelência. Por quê? Porque quando a gente doa o nosso tempo para Deus, a gente se desliga do mundo e se conecta com o alto. Entende? Então, do mesmo modo que o seu tempo é valioso para o mundo, para Deus o valor dele quadriplica. Porque muitas pessoas hoje estão se esquecendo de doar o seu tempo para Deus. Quando doam pequenos tempos, doam porções pequenas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Às vezes não chega nem em minutos. Às vezes uma breve oração acabou e continua fazendo a sua vida. Só que existe um porém aqui no meio do caminho. Quanto mais tempo ou o tempo que você dar para Deus, a proporção que você dá para o Senhor, é a proporção que você vai ter dele. Porque Deus age na reciprocidade. Então não adianta você falar, eu dou o meu tempo para Deus,
Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja 30 segundos. E querer de Deus algo gigantesco. E querer de Deus um retorno imensurável. Porque Ele é Deus e Ele tem a obrigação de te dar. Não. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Ele nos dá por graça. Ele nos dá por merecimento. Ele nos dá por misericórdia. Entende? Então, quanto mais tempo você doar o seu tempo para o Senhor, mais de Deus você vai ter dele. Mais retorno você vai ter dele. Então, lembre-se disso. Deus age na reciprocidade. Não é porque Ele é Deus que Ele tem obrigações contigo. Deus não tem obrigação conosco. Nós temos obrigação com Deus. Nós conquistamos ao Senhor. Nós corremos atrás dEle. Não é Ele que corre atrás de nós. Nós precisamos dEle para sobreviver. Não é Ele que precisa de nós para sobreviver. Ele se sustenta sozinho. Mas a gente não. Então, o seu tempo é o bem mais valioso que você pode dar para Deus. Deus não quer suas riquezas. Deus não quer o que você tem na conta. Deus não quer o que você tem em casa. Deus não quer bem material. Deus quer você. Deus quer o seu tempo. Deus quer a sua dedicação, a sua entrega, a sua renúncia. Entende? É isso que Deus quer de nós. Então, quanto mais você procurar a Deus em espírito e em verdade, na sua intimidade, na sua individualidade, mais de Deus, mais o retorno de Deus você vai ter para a sua vida. Então, não doe 5 minutos, não doe 30 segundos, não doe 10 minutos. Doe o tempo suficiente para você entender que quanto mais tempo você der para Deus, que é o seu bem mais valioso, ok? A sua presença e o seu tempo, mais retorno de Deus você vai ter para a sua vida e mais alinhada a sua vida vai estar. Então, você quer algo que seja de Deus? Você quer algo que venha do Senhor para a sua vida? Doe o seu tempo para Ele. A moeda de troca com Deus é o tempo. Entende? A moeda de troca com Deus é a sua entrega. É o seu querer, a sua presença. Nós somos o primeiro sacrifício que precisamos fazer para Deus. Nós primeiros nos doamos para o Senhor para depois conquistar algo dele. É tu, você, carne e osso, espírito que Deus quer. Então procure a Deus em oração. Vai para o seu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore no secreto. Porque quando a gente busca Deus no secreto, é o nosso espírito que está falando. É o secreto, é o nosso espírito. Entende? É a oração, é o secreto. Ore no seu Pai ao secreto e Ele vai atender o seu clamor. Ele vai parar para escutar você. Porque você parou para falar com Ele. Entende? Então deixa um pouco a sua rotina de lado. Deixa um pouco os seus afazeres de lado, as suas preocupações de lado. Porque quem deu a oportunidade de você hoje ter preocupações na sua vida e ter uma rotina, quem permitiu você ter isso foi Ele. Do mesmo jeito que Ele permitiu você ter a abundância que tem na sua vida, ou a sua rotina, o seu trabalho, ou aquilo que tira a sua atenção e o seu foco dele, foi Ele que permitiu. Então, do mesmo modo que Ele permitiu ter, Ele pode tirar. Entende? Mas Deus não quer que você haja com Ele com o receio que Ele possa tirar. Deus quer que você o procure por livre e espontânea vontade, por amor a Ele. E desenvolva com Ele um relacionamento de intimidade. Quando nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, acreditando fielmente que nós estamos tendo um relacionamento com Ele, desenvolvendo com Ele esse relacionamento pela fé, ok? Ele acrescentará na sua vida. Então, doe o seu tempo para Deus. O seu tempo é o bem mais valioso que você tem. Deus não quer dinheiro. Deus não quer presentes. Deus não quer sacrifícios físicos, monetários. Não. Deus quer a sua presença. Deus quer o seu tempo. Deus quer a sua oração. Deus quer a sua fé. Deus quer ter um relacionamento contigo, em espírito e verdade, sem máscara, sem armadura.
Ele quer a sua vulnerabilidade. Entende? Dessa forma, você vai conseguir ter tudo com Deus, vai viver os propósitos de Deus, vai viver as promessas e os milagres que Ele tem para a sua vida. Então, dê o seu bem mais valioso para o Senhor, que é o seu tempo. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.